Boa noite, consumidor. Bem-vindo ao programa da ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor. Os próximos minutos são para si que nos assiste desde a sua casa. Semana tras semana estamos aqui para informá-lo sobre os seus deveres e direitos, com temas atuais e relevantes do mundo consumerista cabo-verdiano. Então continue onde está, na nossa companhia, e seja um consumidor informado. No programa de hoje temos os seguintes temas. A ADECO realiza ações de sensibilização sobre a Carta dos Direitos e Deveres dos Doentes em parceria com a Câmara Municipal do Porto Novo. Informação Jurídica informa qual é o procedimento de compra de um imóvel em Cabo Verde. Conheça e apoie o Grupo de Ação Cívica pela Segurança Alimentar e Nutricional. Saúde na mesa com o chefe Lemnine, que dá dicas para desperdício zero na cozinha. Atualização do Índice de Consumo Essencial dos dados referentes ao mês de setembro de 2022. No âmbito do protocolo de parceria entre a Câmara Municipal do Porto Novo e a ADECO, foram realizadas no passado dia 13 de setembro duas ações de sensibilização sobre a Carta dos Direitos e Deveres dos Doentes. O primeiro encontro aconteceu no Centro de Dia de Berlim, onde participaram idosos e cuidadoras. O segundo decorreu no Salão Nobre da Câmara Municipal do Porto Novo, tendo como público-alvo os colaboradores da Câmara Municipal. Os encontros foram ministrados pelo jurista e vice-presidente da ADECO, Éder Brito, que fez apresentações detalhadas e esclareceu dúvidas sobre a Carta dos Direitos e Deveres dos Doentes. A vereadora Joana Delgado, que também esteve presente, agradeceu à ADECO pela parceria e destacou a pertinência das ações. Seja para realizar o sonho de viver em casa própria ou qualquer outro objetivo, informe-se sobre qual o procedimento de compra de um imóvel em Cabo Verde com o jurista Éder Brito em Informação Jurídica. Considerando ser um passo muito importante e para muitos o maior investimento da vida, é de capital importância saber escolher o local, tipo de imóvel a adquirir, quando se pretende dispensar e ainda com quem se está a negociar. Fica a cargo do comprador todas as despesas necessárias à transmissão do direito de propriedade do imóvel a seu favor. Obviamente existem procedimentos de compras de um imóvel. Primeiro, vamos falar da compra sem empréstimo bancário. Tem-se de fazer a inscrição. Após a escolha do imóvel, na maioria dos casos, exige-se uma quantia para a reserva. Esta quantia será dedutível com a formalização da compra. O prazo médio para a assinatura do contrato de promessa de compra e venda é de 21 dias, contados da data da inscrição. Assinatura do contrato de promessa de compra e venda. Neste contrato constará a identificação das partes, a descrição do imóvel, o preço, a forma de pagamento e ainda as condições adicionais acordadas. Na maioria dos casos, o valor mínimo que se exige neste ato é de 20% do valor total do imóvel. A escritura pública. Cabe ao comprador a responsabilidade da marcação e pagamento da escritura pública e de avisar o vendedor da data e do local. A escritura pública é feita pelo notário. Caso o comprador não puder estar presente, o mesmo poderá nomear um procurador. Documentos necessários. Documento de identificação, BI ou passaporte, contrato de promessa de compra e venda, certidão de registro matricial que é emitida pela Câmara Municipal, certidão de registro predial emitida pela Conservatória de Registro Predial, declaração NIF, ou seja, número de identificação fiscal, e o custo da escritura é de cerca de 20.500 escudos. IUP, Imposto Único sobre o Património. Este imposto é pago diretamente na Câmara Municipal, onde o imóvel está localizado e o seu valor é de 1,5% do preço do imóvel. O IUP é obrigatório e pode ser pago até 30 dias após a celebração da escritura pública. Documentos necessários. Temos cópia da escritura pública de compra e venda. Para fazer o registro do imóvel em Cabo Verde, o registro não é obrigatório, mas é aconselhável fazê-lo porque dá mais garantias. O registro é feito na Conservatória dos Registros Prediais e o seu custo é de 24.350 escudos. Os documentos necessários, documento de identificação BI ou passaporte, certidão da escritura pública de compra e venda emitida pelo cartório notarial, comprovativo do pagamento do IUP, certidão matricial,
O seguro não é obrigatório, mas é aconselhável fazê-lo. Deverá também pagar as taxas e custas. O imposto de transferência, a uma taxa fixa de 3%, é devido na compra de propriedades. As taxas do notário de registro mais o imposto do selo representam normalmente cerca de 2,5% do preço da compra e os custos totalizam normalmente cerca de 6%. Ao comprar o plano, o cronograma do pagamento típico é de 5 pagamentos em etapas que são feitos durante o período de construção. O comprador deve financiar esses pagamentos inicialmente, mas pode obter uma hipoteca sobre o valor oficial do imóvel após a conclusão. O imposto anual sobre a propriedade é devido a uma taxa fixa de 3% sobre 25% do valor de uma propriedade. O microprograma Informação Jurídica é financiado pelo Ministério da Justiça. Enquanto existem milhões de pessoas que passam fome, segundo a FAO, 931 milhões de toneladas, 17% dos alimentos produzidos para o consumo, são desperdiçados. Por isso, em 2019, a ONU instituiu 29 de setembro como o Dia Internacional da Conscientização sobre a Perda e Desperdício de Alimentos. A data é recente, mas o problema é antigo e todos devemos fazer a nossa parte para o desperdício zero de alimentos na cozinha. Então preste atenção às dicas do nosso convidado especial, o chefe Lamine Medina, em Saúde na Mesa. Bem-vindos à rúbrica Saúde na Mesa. Fui convidado para a ADECO, que é para desenvolver uma receita precisamente para dia de contra a perda e o desperdício alimentar, onde é que tive de elaborar uma lista de alguns ingredientes que é para poder ajustar a receita, primeiro para que tenha um desperdício e segundo para não conseguir dar o mais sabor possível dentro de produtos que não podem sempre reaproveitar ou produtos que estão praticamente no fim de seja validade. Tenho de elaborar uma lista, não tem uma grande vantagem porque não tive de trabalhar em antecipação, não saber planear o que não tive de fazer e exatamente muitas vezes as coisas podem correr melhor. A grande vantagem de não conseguir ter menos desperdício e também conseguir bem buscar mais qualidade nos produtos e fazer compras mais vezes ao longo da semana ou mesmo do mês. Porquê? Porque não consegui ter um produto mais fresco, um produto com melhores condições, logo com menos desperdício. Portanto, para não conseguir manter maior frescura e para não conseguir conservar nos alimentos, por exemplo, alimentos frescos, devem ser sempre conservados e higienizados, ou seja, desinfetados, devem ir para frio sempre de uma forma acondicionada, ou seja, peixe fresco não deve imediatamente depois de limpar, levá-lo diretamente para a congelação e tentar evitar ar ou tentar meter um película para que tenha ar, porque tem que te ajudar a criar cristais de gelo e te danificá-lo. Carnes também a mesma coisa. Fruta não deve sempre deixar num lugar fresco e tentar evitar sempre pôr no frio e tirar de frio para lugares quentes, porque ele tem tendência a estragar com facilidade. Enlatados é um produto que é mais fácil de controlar do que um fresco, ou seja, ele tem uma data de validade e normalmente quando tem data de validade ele tem conservantes que têm ajudado a durar mais tempo. Então não queremos ter estoques de fazer, por exemplo, grandes compras de enlatados no aproveitamento integral de alimentos e para aproveitar e para ter menos desperdícios. Hoje em dia, a alta cozinha está direcionada para tudo o que é biológico e tudo o que pode ser aproveitável. Portanto, tudo o que tem mais sabor, desde a transformação de caldos, desde a apresentação de soluções, que é igualmente saboroso. Por exemplo, batata inglesa não tem tendência a botar aquele casca fora, quando aquele casca, que não é somente aquele casca, ele tem sempre com algum bocadinho de batata na ele, lavado, seco e frito, ele é uma grande iguaria, apresentado com maionese de trufas, por exemplo. Pode usar casca de banana e demolhar e depois desfiar e depois saltear e fazer um hambúrguer de casca de banana, por exemplo. Não pode igualmente falar, por exemplo, de desperdícios de peixe, de cabeça de peixe que é botado fora, de peles,
de espinhas, que é o usote, que é um grande ingrediente para fazer, por exemplo, caldos de base de peixe, para fazer arroz de marisco, para fazer arroz de peixe, para fazer caldeiradas. Portanto, é tudo produtos de primeira que, quando bem aproveitado, nas 3 dicas ali, pode ter uma transformação fantástica. Hoje em dia, quando eu vai comer, por exemplo, num buffet, ou que tem teu comida, nossa tendência não ter teu coisa boa, é pôr um bocadinho de cada, o que depois acaba por ser comida excessiva. E a comida que te ficar na prota, por norma, não pode servir um bocadinho de cada e fazer uma degustação, não também ficar sempre mais satisfeito e nunca não também ter tanto desperdício assim. A nível de promoção, não tem que ter muito cuidado porque é um produto que às vezes tem em promoção, não tem algum, assim, facilidade em querer comprar, porque ele tem em promoção, porque possivelmente ele é muito mais barato do que nos dias que tem essa promoção. Então, eu vejo produtos que têm que prazo de validade muito próximo de passar e que poder, quando não te comprar em grande quantidade, nunca te poder utilizá-lo. Depois, o outro bónus era a ver com o que é que pode ser utilizado nos desperdícios, ser utilizado para a alimentação de animais. Nós, ali na Cabo Verde, nós temos grande produção suína, onde é que grande parte dos produtos, casca de batata, casca de outros produtos, modo a sabola, algum desperdício na arroz, nos cereais, também para alimentação de suína, de porcos, portanto, que é onde é que te vai parar a maior parte destes produtos. Quando não tem uma boa separação na casa, por exemplo, nós, que trabalhar na cozinha profissional, já não tem feito instituído normalmente, mas na casa normalmente nunca tem esse cuidado. E pessoas têm tendência a misturar o que é restos de comida orgânica com bolsa de plástico, com papel ou com produtos de higiene pessoal. Se não fazer essa separação, não ter um bom produto orgânico, biológico, talvez, que pode ser utilizado na alimentação de animal, que mais tarde nós mesmos te consumimos. Para terminar, não te esperar que lá na casa não te utilizar as dicas que não dá ali, tudo o que não tentar mostrar e transmitir, dizer que todas as dicas que foi dado são dicas que devem ser aproveitadas, tem sempre um consumo mais sustentável possível, mas também porque são produtos que também de um produto principal que não eram valorizados, mas que têm um grande valor a nível nutritivo e mesmo a nível de paladar. Portanto, vale a pena experimentar, vale a pena seguir e vale a pena não criar um mundo cada vez mais sustentável. 2 meses após o lançamento do Índice de Consumo Essencial pela ADECO em fase experimental na Ilha de São Vicente, avançamos com a atualização dos dados do Índice de Consumo Essencial referentes ao mês de setembro de 2022. Para este mês de setembro, calculou-se um índice de consumo essencial de 20.606 escudos e um ICEA de 12.687 escudos, o que resultou num déficit do salário mínimo do setor público de 27,2% e um déficit de salário mínimo do setor privado de 36,9%. A ADECO aproveita para informar que se efetuou um ajuste no valor do índice de consumo essencial do mês de julho de 2022, mudando o índice de consumo essencial de 20.373 escudos, divulgado no dia 26 de julho de 2022, para um valor de 20.022 escudos, sendo assim, em comparação com o mês de julho, o índice de consumo essencial de setembro, com o valor de 20.606 escudos, teve um aumento de 584 escudos. Recordamos que o Índice de Consumo Essencial é uma ferramenta da ADECO desenvolvida para explicar de forma simples o impacto do custo de um agregado de bens e serviços essenciais na vida dos consumidores. Como acabamos de ver com a atualização do Índice de Consumo Essencial, um adulto saudável que reside em São Vicente atualmente precisa no mínimo de 20.606 escudos para sobreviver.
um valor superior ao salário mínimo nacional. Então, consumidor, esse é um grande motivo para marcar a sua sessão no Gabinete de Orientação Financeira da ADECO, que com certeza será uma grande ajuda para driblar a crise económica. A ADECO, como sempre, está disponível através dos nossos contatos em rodapé. Siga o trabalho da ADECO em Facebook, Twitter, YouTube. Leia a nossa coluna no jornal impresso Terra Nova ou escuta-nos nas 12 rádios parceiras. Voltamos na próxima semana, à mesma hora, em defesa do consumidor.